Os dinossauros eram seres monstruosos. Alguns, como o Tiranossauro Rex, media aproximadamente 14 metros de comprimento e 5,5 de altura. Além disso, pesava cerca de 8 toneladas. Foi um dos maiores carnívoros terrestres que já passou pela Terra. Sua cabeça media 1,20 m e sua mandíbula tinha dentes de até 18 centímetros. Foi uma parte do fêmur de um megalossauro que havia sido descoberto no ano de 1976, na Inglaterra. Na época, achou-se que pertencia a um elefante, e algumas pessoas ainda acreditavam que se tratasse da parte do corpo de um gigante. Anos depois, em 1815, uma mandíbula cheia de dentes foi encontrada na mesma região do fêmur. Em 1824, o paleontólogo britânico William Buckland relacionou os dois fósseis ao mesmo animal. O termo popular dinossauro só surgiram em 1842, passando longe das escrituras bíblicas, e logo de cara aplicaram-se às três espécies: o pioneiro megalossauro, o iguanodon e o hylaeosauro. O grande largato, significado de megalossauro, era bípede e carnívoro. Possuía de 8 a 9 metros de comprimento e mandíbulas muito poderosas. Ele viveu no período Jurássico e já serviu de inspiração para personagens da cultura pop, como Dino da Silva Sauro, patriarca da família dinossauro. Assim sendo, apesar da Bíblia não mencionar o termo dinossauro em função dela ter surgido só no ano de 1842, a primeira evidência pode estar escrito no livro de Jó, capítulo 40, versículos 15 e diante, que fala: "Veja o bemote que eu fiz assim como você, ele come capim como touro." Nessa primeira parte, precisamos entender primeiro o significado da palavra bemute ou bemote. Ela é um termo possivelmente de origem assíria, que significa monstro, ou no plural, intensificado do hebraico, que se entende por um animal grande ou animal enorme. Assim sendo, ela é tradicionalmente associada a um monstro gigante, podendo ser retratada por um hipopótamo ou até mesmo um elefante. Ainda no 16 diz: "Veja a força das suas ancas e o poder dos músculos da sua barriga." Agora preste bem atenção, ele endurece a cauda como um cedro. Bom, então está aqui essa montagem que eu fiz, para vocês terem um pouquinho de uma noção melhor da diferença da cauda de cada um desses animais. Tendo em vista que nesse trecho compara a cauda desse animal, desse monstro gigante, com o cedro. Então, olhando para esses três animais, qual deles vocês acham que tem a cauda mais parecida, que mais se aproxima com o cedro? Algumas pessoas falam que é o hipopótamo, mas olha só o tamanho da cauda dele, em comparação com o cedro, que é uma árvore grande, que é uma árvore alta, comprida. Eu, pelo menos, não vejo semelhança alguma com o hipopótamo. Assim como também o elefante, que apesar da cauda dele ser um pouco maior, acredito que ele está fora do padrão aí descrito nesse texto. Ainda no 18 fala: "Seus ossos são como tubos de cobre, seus membros são como barras de ferro forjado." Sendo assim, o 18 só reforçou para nós que se trata de um animal grande, um animal forte e, como o próprio bemote significa, um monstro gigante. Assim sendo, apesar de todas as comparações, o que me vem à mente é o dinossauro, porque a descrição que a Bíblia nos dá é de que se trata de um animal grande e forte, conforme está no 18, comparando os ossos como tubos de cobre. E para terminar de matar a charada, ainda fala que a cauda dele endurece como o cedro. Apesar da maioria das pessoas interpretar esse animal como sendo o hipopótamo, acho pouco provável que efetivamente possa ser ele. Mas compete a vocês analisarem o caso e tirarem as suas próprias conclusões. E tem também as 4 bestas
de Daniel capítulo 7, na qual ele relata ter visto um leão com 2 grandes asas de águia, um urso com 3 costelas em sua boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e por último, um animal terrível, espantoso e muito violento, com dentes de ferro e 10 chifres. Embora esses animais estejam modificados devido às suas simbologias, são 3 animais que existem: um leão, um urso, um leopardo. Porque o 4º animal tem que ficar de fora. E esse animal talvez pode ter sido o Carnotauro. Ele tinha um focinho curto, como o de bulldog, e uma mordida não menos potente. Acima dos olhos, tinha 2 chifres parecidos com asas, e ainda possuía uma série de calombos pelas costas. Entretanto, seus braços eram totalmente atrofiados e praticamente inarticulados. Não servia para nada, sendo apenas úteis as garras afiadas nos pés. Agora olhem só a comparação do Carnotauro com a besta descrita no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Assim, esses 10 chifres não necessariamente deveria ter na vida real, para ser considerado um animal verdadeiro, um animal que existe. Assim como um leão que está com 2 grandes asas de águia, ou o urso com 3 costelas em sua boca, ou até mesmo o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Assim sendo, apesar de que ele não tenha conseguido dizer com qual último animal se parecia, provavelmente esse animal terrível também se trata de um animal real. E ele só não conseguiu dizer porque, de fato, ele nunca ouviu, em razão dele já estar extinto na época. Chegamos aí ao final de mais um vídeo. Se gostou, curta, compartilha e inscreva-se.